Doutora, eu quero saber se no dia que eu faço a extração do meu dente, se eu posso colocar o implante no mesmo dia. Porque eu já ouvi falar que era bom fazer isso, mas já vi dentista falar que não tinha como. Tem como você explicar um pouquinho sobre isso? Olá para quem é novo aqui, meu nome é Daniele Salles, eu sou dentista e sócia da Clínica Aléria aqui em Brasília. Então hoje eu vou falar com vocês sobre a extração e o implante imediato. Vamos lá? Gente, antes de começar o vídeo, por favor, olha na descrição do vídeo, tem todos os nossos contatos, tem o site da clínica, tem as nossas redes sociais, a minha, da clínica, tem o WhatsApp meu e da clínica, tem tudo! Você não tem desculpa para não conseguir falar com a gente, tá bom? Então dá uma olhadinha na descrição e qualquer dúvida você pode entrar em contato. Bom, vamos falar então sobre essa questão de extrair um dente e colocar o implante no mesmo dia. É possível fazer isso? Sim, é possível, mas não é em todo caso, tá? Então, quando você vai extrair um dente, não tem mais como manter aquele dente, não tem como fazer tratamento de canal, quebrou a raiz, enfim, não tem como manter o dente, a gente optou agora por fazer o implante. O que a gente faz, tá? O que a gente, dentista, faz? O dentista tem que te pedir uma tomografia. O exame de tomografia é um exame que vai me mostrar as 3 dimensões da estrutura óssea que você tem ali ao redor do seu dente. Então, vai me mostrar quanto que você tem de altura de osso, de largura de osso e de espessura de osso. Uma radiografia, ela só me mostra altura e largura. Não me mostra espessura, que é super importante, tá? Que é essa distância do osso daqui pra cá. O parafuso do implante, o pino do implante, tá? Essa parte que a gente coloca na cirurgia, que é a parte que você não vê, que é a que fica presa no osso, ela precisa de ter osso ao redor de todo o parafuso. Se eu vou extrair uma raiz e o buraco que ficou no lugar da raiz for muito largo e não sobrar osso ao redor deste buraco para eu prender um parafuso de implante, eu não consigo fazer o implante no mesmo dia. Como assim, doutora? Então, só para vocês entenderem aqui, por exemplo, a raiz desse dente aqui concorda que é muito maior do que esse parafuso do implante? Então, se eu extrair esse dente, quando a gente extrai o dente, sai a raiz e fica um buraco ali onde tinha a raiz, certo? Se na tomografia estiver mostrando que o osso ao redor desse buraco aqui, ele não é suficiente para prender um parafuso, então não tem remanescente ósseo suficiente para prender, porque aqui no buraco, se eu colocar um parafuso, ele vai ficar boiando ali no meio, porque o parafuso é menor, tá vendo aqui? Então, se tirando essa raiz eu não tenho ainda osso remanescente para baixo para eu prender o implante, aí a gente tem que extrair o dente, esperar 3 a 4 meses para formar osso naquele buraco de novo. Forma osso, doutora? Forma, tá? Vai formar osso naquele buraco onde tinha raiz e aí você coloca o implante. Mas o meu dentista falou que eu vou extrair e que não tem osso suficiente para colocar o implante e que eu já tenho que fazer enxerto. Em alguns casos, quando a gente faz a tomografia, digamos que aqui não é um implante, aqui é a raiz de um dente, tá? Só para vocês entenderem essa questão da espessura. Digamos que você fez a tomografia, tá a raiz do seu dente aqui, e o osso que fica na frente da raiz do dente quase que é só uma capinha de osso, ou às vezes nem existe, o dente está preso só na parte de trás. Acontece muito isso aonde? Nessa região dos dentes anteriores superiores, tá? A raiz ou o osso na frente dela é muito fininho, que na hora que a gente vai extrair ele pode até se quebrar, ou às vezes nem tem espessura de osso, só a raiz ali, ela tá presa só em cima e atrás dela. Se isso acontecer, quando formar osso, ele extrair e formar o osso de novo, ele não vai formar na gordurinha ali, na espessura que era a raiz antes. Então, pode ser que você precise extrair e fazer o enxerto no mesmo dia para garantir que aquele osso que vai formar ali vai ser o suficiente para você fazer o implante. Então, tudo isso a gente vê não é durante a extração. A gente vê isso antes da extração com o exame de tomografia. Então, tem um planejamento cirúrgico prévio. A gente não vai tirar agora eu vi que não vai dar e não vai dar para fazer. Não é assim. Tem um planejamento prévio, tá bom? Então, você tem que saber disso antes. Bom, se eu tirei então o implante e como estava aqui, tá?
e tinha osso embaixo para colocar o parafuso. É melhor colocar no mesmo dia? É, porque você garante essa estrutura óssea, você garante que não vai perder a estrutura óssea, porque você já está dando a função para o osso ali, colocando um implante para ele. A função dele era segurar o dente, tirou o dente, não tem mais essa função, a tendência é que o organismo reabsorva osso ali, você vai perdendo ao longo do tempo. Então, se eu já coloco o implante, eu já estou dando função para aquele osso, eu garanto que aquele osso vai permanecer ali. Ah, mas aí eu coloco o implante lá embaixo e o buraco que vai ficar ao redor, tá? Pode ser preenchido ou com enxerto ósseo, ou pode ser preenchido hoje em dia, porque a gente chama de PRF. O dentista tira sangue seu antes da cirurgia, centrifuga, separa uma parte do sangue que ele consegue liberar fatores de crescimento que ficam estimulando a formação de osso ali e vai formar o osso ali. E dependendo do caso, não coloca nada, só o coágulo de sangue seu que formar ali já vai ser o suficiente para estimular o osso a crescer ao redor do implante, tá bom? Então, isso sim a gente decide mais ou menos na cirurgia, dependendo do tanto que ficou de espaço morto, espaço vazio ao redor do implante, apesar dele estar preso lá embaixo no osso, tá bom? Então, dá para fazer a extração e implante no mesmo dia? Em alguns casos dá, e quando for possível, o ideal é que se faça. Você vai ganhar tempo cirúrgico e você vai garantir que não tenha perda de estrutura óssea ali naquela região, tá bom? Bom, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Se ficou mais alguma dúvida, entre em contato com a gente, vai ser um prazer tirar dúvidas de vocês, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!